Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estamos aqui mais uma vez com o seminarista Lucas Costa para falar sobre a diferença entre o missal, segundo as rubricas de São Pio X, e o missal de João 23. Também a gente poderia formular a partir do ano o missal de 1951, que foi a última edição do missal de São Pio X, e o missal de 1962, que é o missal de João 23. Muito bem, então, em primeiro lugar, para aqueles que estão chegando agora, o que nós entendemos, senhor Lucas, por missal? O que é missal? Sim. Bom, o missal é um livro que contém todas as orações que o padre vai fazer durante a missa. Uhum. E principalmente a do cânon, que é nele que está a missa propriamente dita, onde está a consagração, e também todas as orações que envolvem essa oração, desde o começo com as orações ao pé do altar, até o último evangelho no final da missa. Então todas as orações que compreendem a missa estão nesse livro. E quem que usa o missal, Sim. normalmente? Sempre o padre, que é aquele que reza a missa. É aquele livro, na verdade, né, que inclusive é movido, né, Sim. de um lado para o outro, durante a missa. Esse é o missal. Sim. E também existe, né, o que os fiéis utilizam, que é uma versão simplificada, né, que em alguns lugares tem essa observância, esse uso. Que é o missal dos fiéis. Seria o missal dos fiéis. Seria um missal simplificado apenas para os fiéis acompanharem as principais orações que o padre faz durante a missa. Perfeito. Seja o próprio, que compreende introito, gradual, e também as leituras da missa do dia. Ótimo. Muito bem. Então, e o que nós entendemos, então, ali, quando a gente fala missal de São Pio X, o que seria esse missal de São Pio X? Sim. E quem utiliza esse missal, né? Quais padres que utilizam esse missal também, que é importante salientar. Sim. Bom, esse missal de São Pio X foi um missal da reforma de São Pio X, que vem desde o breviário, e também essa reforma do missal dele, acrescentando missas de Novos Santos e outras coisas. Bem, é basicamente continuação do missal de São Pio V, que vem desde o Concílio Tridentino, missal que, poderíamos dizer, totalmente católico, por um Papa que condenou o modernismo. Então nele nós podemos ter a segurança de Estar imune das estar imune inovações, de todas das as inovações. heresias. Sim. Bom, aqui no Brasil, o único lugar que se reza usando essa missa e que recomendamos que assistam ou participem dessas missas somos nós aqui do Seminário de São José. E também em outros lugares nós temos Monsenhor Dola, nos Estados Unidos. Também o Seminário da Santíssima Trindade, de Monsenhor Sanborn. Sim. E também todos esses padres que participam do apostolado desses dois bispos. Sim. Bom, também o Instituto Mater Boni Concili na Itália também utiliza, né? Então uma boa quantidade de padres que aderem à posição chamada de sede vacantista, como nós, não é? São sede vacantistas. E isso em consideração do quê? Em consideração do que eles seguem o missal de São Pio X, então, para as pessoas entenderem. Né? Porque ele vem antes do que aconteceu alguma coisa, enfim. Bom, porque ele vem antes das reformas que trataremos nesse vídeo. Alguns que já assistiram os vídeos anteriores viram da Semana Santa. As reformas da Semana Santa, porém essas reformas não pararam ali. Elas tiveram uma continuação muito grande também. Aqui é um ponto importante, porque então, nos vídeos anteriores a gente falou da diferença entre o missal de 51, que é o de São Pio X, e o missal de 55, que é o da Semana Santa. Então a gente já falou dessas mudanças, que já é um começo já da reforma litúrgica, né? Já é propriamente a reforma litúrgica. E pelas mesmas pessoas que depois, alguns anos depois, vão fazer o missal de 62, né? E quando ele falou aqui do modernismo, que condenou o modernismo e tudo mais, é porque essas reformas, elas têm certas ideias implicadas nelas que tem a ver com essa heresia do modernismo. Então, especialmente no caso de 62 já... Sim, que foi promulgada por um falso papa que era suspeito de modernismo.
já era suspeito de modernismo. modernismo. No Santo Ofício, Sim. tinha uma ficha da época de São Pio X, inclusive, né? Ele e o bispo dele, que era o Radini Tedeschi, no Controvérsia Católica nós temos toda a documentação, e que mais do que isso, né? Isso é algo que se sabe por muitas testemunhas, que ele, enquanto era anúncio de França, João 23, né, o homem sobre o qual foi feito esse missal, ele ia todas as quintas-feiras à loja maçônica. Isso foi visto por guardas, da polícia de Paris. Isso é o que tem vários testemunhos. Nós conhecemos, por exemplo, o senhor Araí Daniele, que faleceu não faz muito tempo, 2 anos atrás, né? Contava isso, que ele sabe de testemunhas oculares, e também muitas outras pessoas, muitos outros autores reafirmam isso, pessoas que sabem de primeira mão. Né? Então, pessoas católicas, tementes a Deus, que sabem de primeira mão. Então, é algo seguro de uma pessoa com envolvimento na maçonaria e também suspeita de modernismo, mas na verdade, uma suspeita bem fundada, né, pelas obras que ele fez depois. Muito bem, então, é isso que a gente quer dizer, né? Então, com o missal de 51, missal de 62, de Pio X e de João 23. Agora, e as diferenças? Então, o que mudou? Sim. Bom, as diferenças eu vou seguir mais ou menos o mesmo estilo dos vídeos passados. Eu vou explicar primeiro o que é e depois eu vou tratar um pouco das diferenças. Ótimo, perfeito. Bom, começando pela estrutura da missa em si. No começo da missa nós já vemos as diferenças nas orações ao pé do altar. O que são essas orações? Bom, quando o padre chega para rezar a missa, ele diz primeiro o Salmo 42 e o Confiteor, que é onde ele faz uma confissão dos seus pecados. E também o acólito, que faz o mesmo. Faz a sua. Sim. Bom, no missal de São Pio X, essas orações são ditas sempre, sem exceção em uma missa. Porém, no missal de 62, nós já temos algumas diminuições. Sempre que existe alguma cerimônia antes da missa, essas orações ao pé do altar são abolidas, são retiradas. Por exemplo, na festa da purificação de Nossa Senhora, que tem a bênção das velas. Sim. Anterior à missa. Então, quando começa a missa, o padre já inicia do introito. Então, não se faz essas orações ao pé do altar. Bom, na quarta-feira de cinzas também, porque tem a bênção das cinzas. Antes da missa também não se faz. No sábado santo, por conta da vigília. Domingo de Ramos e também nas missas das rogações, que são depois da procissão. Bom, para explicar rapidamente, as rogações são dias de penitência, que são segunda, quarta e sábado, se eu não me engano, que são para implorar a Deus que afaste de nós calamidades, seja tempestades, terremotos, seca. É feita uma procissão onde se cantam a ladainha de todos os santos. Bom, nesses dias, tem as rogações, inclusive nós já estamos bem perto delas no calendário. Sim. Como tem a procissão, na missa se retira também as orações ao pé do altar. Entendi. Sempre que há alguma cerimônia precedente, assim, pelo menos nesses casos aí que você mencionou, por ter uma cerimônia precedente, foi tirado. Sim. Sempre que tem uma cerimônia precedente, se retiram essas orações. Sim. Bom, segunda mudança a gente começa a perceber da coleta, que é a oração propriamente da missa. E cada missa, no início, depois que o padre rezou o Kyrie ou Glória se houver, o padre reza a oração da coleta. Sim. Depois do Dominus Vobiscum. Sim. Bom, dependendo do dia pode ter mais de uma oração. Então, tem a do dia e o padre pode adicionar, seja em comemorações de Nossa Senhora, dos santos, ou então intenções pela igreja, sim, pela igreja, particulares, pelo Papa quando tem. Sim, então, aqui esse ponto a gente tem que salientar, né, que o que ele acaba fazendo quando ele reduz a coleta, né? Isso é importante. Aquela honra que era dada a um santo, aquela honra que era dada a Nossa Senhora, ela deixa de ser dada, né, em preferência ao dia da semana, enfim, coisa assim.
Sim. Sim. Bom, essas orações adicionais foram todas abolidas. Pois é. Sim. Então, foram essas a comemoração de algum santo de um dia, como por exemplo, nós temos, para usar uma linguagem mais simples, uma espécie de 2 calendários. Um de festas móveis, que Sim. mudam de acordo com o ano, e outro de festas fixas, que vai estar sempre naqueles dias em todos os anos. Então pode acontecer que essas festas caiam no mesmo dia. Coincidam naturalmente. Então, geralmente, o padre reza a missa de maior dignidade e se faz uma comemoração da segunda. Ou seja, ele reza, vou dar um exemplo, uma festa de Cristo Rei e de um outro santo caiu no mesmo dia. O padre reza a oração da missa do dia e, como uma oração secundária, reza do outro santo. Perfeito. Então, quando acontece isso, no Missal de João 23, a oração pelo santo desaparece. Sim, tá? Que se tiver menor classe já não é mais não mencionada. é mais mencionado. Sim. Então, Isso é uma diferença bem importante. Então, reza-se menos e é menos honra aos santos. Né? Tem toda essa ideia de que o homem moderno não pode ficar perdendo muito tempo com isso. Sim. Não é? E acaba se diminuindo aquilo que ofende os não católicos, os protestantes e tudo, que é a honra aos santos, sobretudo, que é a mais afetada aí. Né? Sim. Bom, antes de começar o próximo tópico, vou explicar rapidamente o que são as têmporas. Sim. As têmporas são dias de penitência, que são feitas 4 vezes ao ano. Geralmente são quarta, sexta e sábado. Isso. Então, são 3 dias de penitência, faz jejum, abstinência. Então, esses dias, na liturgia, sempre, além das leituras da missa, tem mais leituras. 2 ou 4 leituras durante a missa. Então, no Missal de João 23, essas orações foram colocadas como opcionais. Opcionais, né? Então já provavelmente não vemos vão ser lidas. A introdução já tem opções agora. Pode sim. ler, pode não ler, então... Bom, Só tem uma questão. opções. Só uma questão. Sim. Isso depois vai ser continuado ou vai desaparecer as têmporas no modernismo? Na As missa nova? têmporas desaparecem. Desaparecem de vez, né? Desaparecem Porque de vez. realmente eu só fui ouvi falar de têmporas depois que eu comecei a me interar sobre a missa tridentina. Né? Realmente não existe mais a missa nova. Então, assim, você começa gradualmente. Você começa com uma opção em 62 e aí em 69 já nem mais vai existir. Vai ser a supressão. Então, vai dar opção para a supressão. Eles fizeram muito disso, né? Sim, assim com essa questão do início ali da missa, né? Nas orações ao pé do altar. Você começa com certas exceções, opções e no fim some. Depois some. Bom, outra coisa que eu já falei também nos outros vídeos sobre a questão da epístola e do evangelho na missa solene, que tem o diácono e o subdiácono. Sim. Bom, no missal de São Pio X, mesmo com o subdiácono lendo a epístola e o diácono lendo o evangelho, o padre lê a epístola e o evangelho em secreto do altar. No missal de João 23, isso some. O padre escuta a epístola sentado e ouve o evangelho em pé, como na missa nova. Então, é bem assim, né? Então já começa a ideia da cadeira, né, do presidente, que vai ficar ali sentadinho, quietinho, enquanto os outros fazem o que ele antigamente fazia. Né? Então, assim, o sacerdote vai perdendo a sua importância, o seu papel central na Sagrada Liturgia da Igreja. Né? Isso já implica essas noções aí mais protestantes de que todos são sacerdotes, que todos têm que participar, não é? Diminuindo a importância do sacerdócio, do sacerdócio sacrificante que oferece a Santa Missa. Não é? Então, isso é um ponto muito importante este. Sim. Então, tem essa questão da passividade agora do padre, né, nas leituras. Sim. Passividade da qual é encontrada já na Semana Santa de Pio XII. Como nós vimos, sim. De fato. Bom, continuando, a famosa sequência Dies Irae, da Missa de Requiem. É uma das mais belas que existe. Para quem não sabe, pode procurar na internet. É uma da sequência que é cantada nas missas de Requiem, trata sobre o juízo. Então
uma coisa lindíssima de se ver. Bom, nas missas de Requiem solenes, no Missal de São Pio X, ela deve ser obrigatoriamente cantada, Olha só. porém, no Missal de João 23, ela já é opcional. Opcional. Então, novamente, nós vemos uma coisa que é opcional. Então, muito provavelmente, também não vai ser cantada. Então, exatamente, é opcional. E depois, no de Paulo VI, o missal de 69, ou 70, se for olhar para quando o missal saiu completo, ele vai desaparecer o Dizir. O Dizir vai desaparecer completamente. Então, por quê? Porque vai desaparecer porque tem uma teologia negativa, medieval, né? Que é nada mais que Nosso Senhor ensinou sobre o juízo, essas coisas, nada mais do que a doutrina da igreja de sempre, mas que agora deve ser apagado da mente dos fiéis. E é por isso que hoje em dia o povo não pensa mais no juízo, não pensa mais na morte, né? E vive uma vida toda atrapalhada aí, né? Sabe-se lá Deus o que vai ser desse povo. Então, é importante, né, a gente preservar essas coisas. Sim. Realmente, o Dies Irae é um caso, né? Muito bem. Sim, bom, nós temos outra diminuição também, que é do credo, que é credo, sempre sim. rezado no Missal de São Pio X, em muitas missas, principalmente de mártires, santos, confessores, Missa dos Anjos. Então, no Missal de João 23 nós temos uma grande diminuição. Sim. O credo vai ficar mais para domingos ou grandes festas, mas em festas menores de santos, que ocorrem geralmente durante a semana, o credo desaparece. Então, pessoas que morreram muitas vezes como os mártires pela fé, né, que agora já não vão ter mais o credo pelo qual eles morreram, né, se sacrificaram as suas vidas. Ou então confessores missionários, né, que foram anunciar o evangelho, justamente a fé que está no credo, e não vão ter mais essa comemoração, essa lembrança, né, do credo na sua missa. Sim. Bom, o credo Seu Lucas, só mais uma observação. O que lhe parece mais prudente? A gente prossegue tudo neste vídeo ou fazemos talvez uma segunda parte? Sim. Porque há bastante conteúdo, não? Sim, sugiro E é muito interessante. uma segunda parte. Segunda parte, perfeito. Então complete o que o senhor ia dizer sobre o credo e a gente vai eu já iria pular para a próxima. já ia pular para a próxima? Sim. Então está ótimo. Então só uma coisa que eu penso que no começo a gente acabou deixando um pouco de salientar, que eu acho importante também. Quem são os católicos que usam o missal de 62? Porque nós falamos do missal de 51, missal de São Pio X. Mas quem são aqueles, também que celebram a missa tridentina e tudo mais, que usam o de 62, ou também chamado de João 23? Sim. Bom, em primeiro lugar, poderemos colocar Fraternidade de São Pio X. Fraternidade de São Pio X, a dita sim, um grupo significativo. Sim, a dita resistência da fraternidade. E esses padres novos ordo que rezam a missa em suas paróquias, que estão sob o moto próprio de 2007, sim, né, Summorum Pontificum. Então, eles celebram com esse missal e também a maior parte daqueles grupos de missa de indulto, né, o indulto Ecclesia Dei, eu não sei, não existe mais agora, né? Não existe mais a comissão, porém permanecem os grupos. Os grupos, apesar que já uma grande parte já está começando a usar o missal de São Pio X. Exato, graças a Deus, alguma coisa boa. Né? Eles já reconheceram que tinha problema. Né? Isso já é uma coisa que já a gente fica feliz. Inclusive até o padre Tchekado no livro ele diz que já é um bom sinal, porque muitos deles até colocam um problema nas reformas que foram feitas. Então isso já é uma boa coisa. Né? Mas a realidade é que normalmente, eu acho que a maioria dos ditos tradicionalistas, né, pelo menos da fraternidade, e da maioria desses grupos de indulto, não é? Inclusive alguns sede-vacantistas também. Sim, mas esses são um caso à parte, né? Mas seguem o de 62. Então, isso é importante, porque não é igual. Né? A princípio, no começo dos anos 60, qualquer padre que celebrava a missa em latim já é grande coisa, porque, afinal, a opção era a missa nova. Mas hoje em dia, né, que a gente já tem um entendimento melhor sobre a reforma litúrgica e tudo mais, é importante a gente escolher aquela missa que está isenta já desse processo de reforma litúrgica, e dentro disso está com toda certeza e em cheio esse missal de 62 que os tradicionalistas seguem como se fosse a missa de sempre. Né? Mas na verdade é a missa de transição para o missal de 69, não é a missa de sempre. É a missa e o próprio Bonini de vez diz em quando. Que é uma missa de transição. Transição. Então é importante a gente tocar nesse tema, até para conscientizar
né, os demais tradicionalistas que gostam de liturgia, dessa questão muito importante sobre a missa, né, a missa de sempre, realmente, que é a de São Pio X, ou do Missal de 1951. Muito bem, então muito obrigado por terem assistido até aqui, nós vamos ter uma continuação já em seguida. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.